Olá, mais um Saúde Agora, começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você, muito obrigada pela sua companhia. E antes de falar sobre o tema de hoje, eu quero lembrar que a sua participação é sempre fundamental aqui dentro do nosso quadro. Faz o seguinte, tá vendo esse número que está aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp. Deixa ele anotado no seu celular e se de repente surgir alguma dúvida, quer saber mais sobre alguma doença? É muito simples. Manda a sua sugestão que a gente vai atrás de um especialista para você não ficar com dúvida. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje? Você já ouviu falar sobre hirsutismo? Palavra diferente, né? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Aí a gente foi atrás, olha só, da Lorena Lima Amato, ela que é endocrinologista e vai explicar o que é hirsutismo, o que é tratamento, se tem cura, tudo isso muito mais a gente fica sabendo com a Lorena. Mas antes de começar as perguntas, eu quero te agradecer por aceitar participar aqui do Saúde Agora. Eu que agradeço o convite, obrigada. Vamos lá. Lorena, então, a pergunta, né? Hirsutismo, o que é isso? Que palavra diferente? Apesar da palavra ser um pouco estranha, é uma queixa muito comum, né, que é o excesso de pelos em áreas típicas masculinas em mulheres, né? A mulher que começa a ter pelos em áreas que são masculinas, a gente chama androgênicas, né? Mento, região de barba, entre os seios, braços, coxas. Então, isso que é o hirsutismo. É considerado uma doença? É um sinal de alguma doença. Em algumas situações, não é doença nenhuma. A gente investiga, não encontra nada, né? E fica como a palavra que a gente usa, idiopático na medicina, que é quando não tem uma causa bem definida, e aí a gente acaba tratando só o sintoma. Mas pode ser a manifestação de uma doença, eventualmente até mais grave. E você disse, né? Essa afeta então só mulheres? Sim, é característico de mulheres, porque excesso de pelos em áreas que seriam de homens. Os homens têm mais pelos, né? Isso nós tem barba, tem pelos entre tórax, costas, braços, e as mulheres não. Então, é em mulheres. Esses pelos têm alguma característica? Eles são mais escuros, são mais grossos? O que tem essa diferença desses pelos normais que a gente tem para quando a pessoa tem hirsutismo? Sim, com certeza. Até algumas mães, às vezes, procuram o consultório do endócrino pediatra, também sou endócrino pediatra, mostrando esse excesso de pelos nas crianças. E às vezes são esses pelos finos, não pigmentados, que não caracterizam o hirsutismo. Isso é o que a gente chama de hipertricose. Então, algumas crianças, até bebês recém-nascidos, por características genéticas ou alguns medicamentos, podem ter essa hipertricose, que é esse excesso de pelo fininho, aquele pelo que não é pigmentado, que é liso, não é encaracolado. Para caracterizar o hirsutismo, tem que ser um pelo grosso, pigmentado, encaracolado, que é típico da ação de hormônios masculinos no pelo. Então, é um pouquinho diferente, sim. E esses pelos começam a surgir quando? Já desde que a mulher nasce, ainda criança, ou já na vida adulta? O hirsutismo é típico assim, pós-menstrual, pós a primeira menstruação, após a adolescência, né? Inclusive, se acontece esse que a gente chama de idiopático, que não é nenhuma doença. Mas uma criança que começa a ter hirsutismo, pode sim, inclusive, na maioria das vezes, a gente tem que investigar com bastante atenção, porque é sinal de alguma coisa, alguma alteração hormonal. Eu tenho te perguntar disso, né? Você disse aí que o hirsutismo idiopático, então, não tem uma causa específica, né? Isso. E outras doenças podem levar, então, ao surgimento desses pelos? Sim, é mais comum na prática é que seja esse idiopático, a pessoa tem uma genética para os pelos, para ter mais pelos e tudo bem, né, faz o tratamento para isso, mas algumas doenças, por exemplo, um câncer na adrenal, que é a glândula que fica acima dos rins ou nos ovários, pode produzir hormônios masculinos e levar a esse surtismo. Então, tem que ter atenção para essa questão. Eu estava pesquisando também, eu vi lá a síndrome do ovário policístico, a obesidade e até a menopausa também podem causar, então, o hirsutismo?
Sim, todas essas situações desequilibram aquela balança entre hormônio feminino e masculino, estrogênio e testosterona no corpo da mulher, e pode acabar levando a ter uma maior ação da testosterona, que seria o hormônio masculino, entre aspas, nesses pelos e tendo essa manifestação. E hoje em dia também é muito comum a questão do uso de anabolizantes, né? Que as pessoas acabam utilizando hormônios masculinos para ganhar massa magra, para fins estéticos, e acabam tendo também essa queixa de surtismo. E Lorena, como que funciona? Começa a surgir assim do nada esses pelos? De repente é um ali, outro aqui, ou já começa bastante? Então, e essas características do crescimento nos dão dicas do que pode ser. Uma mulher que nunca teve muito pelo e começa de repente ter bastante pelos e de forma volumosa, nos chama mais atenção, talvez por uma causa tumoral, porque é bem mais incomum. Já aquela mulher que sempre teve um pouco mais de pelo, depois da menstruação aumentou um pouco mais, ganhou um pouquinho de peso e o pelo foi aumentando progressivamente, de forma não muito intensa, esse é o mais comum que aparece no dia a dia do consultório e é o que é mais comum na prática, que é o idiopático, que não tem uma causa definida. Chega a fazer exames? Como que é? A pessoa chega aí falando, né? Começaram a surgir pelos, o que está acontecendo? Como que é essa investigação até chegar nesse diagnóstico? Sim, a investigação é principalmente hormonal, né, porque a causa desse excesso de pelos é hormonal, então a gente faz toda uma investigação hormonal, podemos acabar ficando aí com diagnóstico de ovário policístico ou outros diagnósticos podem aparecer. Mas sim, o endocrinologista tem que ser procurado, porque uma investigação hormonal de vários hormônios tem que ser feita. Feito esse diagnóstico, como que é o tratamento? São medicamentos? Depende bastante, né? Se aparece uma causa tumoral, aí tem que tirar. Ovário policístico é tratado, tem várias maneiras de tratar ovário policístico. Aí, e esse idiopático, que não tem uma causa definida, a gente tem várias opções. Tem opção medicamentosa, medicamento que você toma e esses pelos diminuem, e também opções mecânicas, né? Que é depilação a laser, cremes que retiram o fio, então, tem essas opções também que você tira mecanicamente, esteticamente o pelo, mas também tem esse tratamento via oral. Esses tratamentos aí, por exemplo, o Vioral, ele é longo? A pessoa demora para ver o resultado? Como que é? Em geral, não demora muito para ver o resultado, e se ficou como esse surtismo idiopático, é uma questão da pessoa, genética, né? Então, possivelmente a pessoa vai ter que tratar para sempre. Os pelos têm alguns tratamentos definitivos, né? Como lasers, que podem remover de forma definitiva, e a pessoa não precisar mais tomar esse medicamento para controlar os pelos. Eu até ia te perguntar isso agora. Esses tratamentos, não sei se pode falar tratamento estético, né? Realmente funcionam? Se a pessoa fizer esse a laser, por exemplo, nunca mais esse pelo vai nascer naquela região? Em geral, demora bastante, tem que ter uma manutenção depois que você faz o tratamento, a cada ano, ou a cada 2 anos, você tem que fazer uma manutenção com a nova sessão, mas realmente é bem efetivo. Hoje em dia, cada vez mais é estético, mas também pensando no bem-estar da pessoa, né, no bem-estar psíquico global, que não é só uma questão estética. Imagina uma mulher que tem pelos na barba, no tórax, então é estético, mas essa estética cuida muito da autoestima da mulher e faz toda a diferença. Então, realmente funciona. Eu ia te perguntar mais ou menos isso agora, né? Hirsutismo é considerado algo grave ou não? Ou é mais nessa parte que você falou, né? Mexe com a cabeça da mulher, mexe com a autoestima dela, ou acaba sendo grave aí, tem que procurar um médico imediatamente? Tem que procurar o médico imediatamente, porque, como eu falei, a maioria das vezes é idiopático, não tem uma causa definida, é genética, ou seja, não é grave. A pessoa trata só o sintoma, trata o pelo e está tudo bem, volta a ficar tudo certo. No entanto, pode ser a manifestação de uma doença mais grave, não é o mais comum que acontece, mas pode ser, como eu falei, a manifestação de um câncer, né, de um tumor que está produzindo testosterona, e aí tem que ser um tratamento mais rápido, né, cirúrgico muitas vezes, enfim, oncológico. Então, é a minoria, grande minoria das vezes, né? Mas pode ser. Então, a gente não tem como saber sem fazer avaliação hormonal. Fazendo todo o tratamento certinho, a mulher pode então ficar sem esses pelos aí que incomodam ela.
Com certeza. Na maioria dos casos que é idiopático, acompanhando, fazendo o tratamento, tudo se resolve e ela fica tratada do hirsutismo. Ela tem que fazer acompanhamentos depois ou não? É interessante que faça, né, até porque, como por exemplo, o ovário policístico, idiopático, esses pelos podem voltar, podem haver outras manifestações do excesso de androgênios, como acne, né, espinhas no rosto, queda de cabelo, então também o endocrinologista, muitas vezes junto com o dermatologista, está sempre atuando, então o tratamento é a longo prazo. Quando a gente fala aí de questões hormonais, a gente está dando o exemplo hoje aqui no Saúde Agora do hirsutismo, mas outras doenças também podem, né, aparecer devido a esse descontrole hormonal. Por isso a consulta ao endócrino é tão importante. Normalmente, o que que vocês indicam? Uma vez ao ano, a cada 6 meses, para fazer aquele check-up completo? É extremamente importante, né, as doenças endócrinas, tireoide, peso, são extremamente prevalentes, síndrome metabólica, então com certeza tem que fazer pelo menos um check-up anual. Os pacientes com hirsutismo, ele muitas vezes procuram um dermatologista querendo só o tratamento estético, e os próprios colegas dermatos encaminham para o endócrino, falam: "Não, a gente vai te tratar, mas antes você vai ver se está tudo certo com seus hormônios". E aí encaminha para a gente e a gente faz toda essa avaliação hormonal, então com certeza é essencial. É um trabalho aí multidisciplinar, então envolve o dermatologista, o endócrino também, para a pessoa ficar aí sem problema nenhum. Com certeza, é isso mesmo. E o que que a pessoa viu ali que está surgindo pelo, o que que você orienta? Como que é? Porque normalmente a pessoa já fica desesperada, às vezes pega, ela até acaba tirando sozinha. Não, melhor ir ao médico para depois, para começar o tratamento certinho. É, confunde bastante quando a pessoa remove, porque existe até uma classificação, a gente faz uma avaliação, mas algo aí também pedir para a pessoa ficar com aqueles pelos até conseguir a consulta também é um pouco desagradável. Então a gente pede, quando consegue orientar, que é uma oportunidade ótima, ou para a pessoa registrar, tirar uma foto, né, porque já é suficiente, tira uma foto para ver, para a gente ver como que estava, né, ou depois tentar descrever, mas essa descrição é um pouco menos precisa, como que era, até onde que iam os pelos, a gente tem uma escala que a gente mostra fotos e fala: era mais assim", e a pessoa tenta, mas fica mais impreciso, né, o ideal é que a gente avalie, ou pelo menos com a foto prévia, para a pessoa remover e enquanto espera a consulta com o médico. Essa remoção de forma inadequada pode piorar, pode provocar que cresça mais pelos na região? Não, não, né, pode essa remoção física, com de outras formas, não vai aumentar o crescimento, o que vai levar ao aumento é a disfunção hormonal que está acontecendo. E os exames são simples e o tratamento também feito direitinho, fica tudo ok. Com certeza. Tá joia, então a gente falou um pouquinho aqui no Saúde Agora sobre hirsutismo. Lorena, eu quero te agradecer, viu, por participar mais uma vez aqui, aceitar o convite da TV Câmara Campinas, e fica aqui também mais uma vez o convite, né, para você trazer outros temas aqui. Esse foi aí bem diferente, né, como você disse, né, uma palavra diferente, mas que afeta muita gente nesse excesso de pelos, que agora todo mundo aí tá sem dúvidas. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, até os próximos. Até então. E eu te espero também, hein, no próximo Saúde Agora. A gente se vê na semana que vem. Se cuida. Tchau.